TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Salve Maria Imaculada! Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs, a mais um Só Amor Constrói aqui pela nossa rede Imaculada de Comunicação. É a TV Imaculada que pede licença para entrar na sua casa através de todas as nossas plataformas. Aqui em Campo Grande, canal 15.1, 21 e 521 da NET. A vocês que estão nos acompanhando pelas plataformas digitais, site, aplicativo da Milícia da Imaculada. A vocês em todo o Brasil pela nossa parabólica, canal 321. A vocês de Belo Horizonte, a nossa filha mais nova, recentemente aí, início de janeiro, está começando a receber o sinal da TV Imaculada pelo canal 15.1. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa programação e queremos contar com a sua companhia nesta semana, onde nós temos um tema muito bacana, muito interessante, um tema bíblico aqui no nosso programa Só Amor Constrói. Então fique conosco, seja bem-vindo, o Só Amor Constrói já está no ar. E nós sempre começamos com o ensinamento de nosso santo fundador, São Maximiliano Maria Kolbe, que hoje nos traz uma mensagem de seus escritos, a mensagem de número 508, que diz assim: Quem és tu, ó Imaculada? Todos sabemos o que significa mãe, mas de Deus não o podemos compreender com razão, com a inteligência finita. Só o próprio Deus sabe perfeitamente o que significa ser Nossa Senhora, a Imaculada. Olha que interessante que São Maximiliano nos traz. Só o próprio Deus sabe perfeitamente o que significa ser Nossa Senhora, a Imaculada. E esse ensinamento que ele nos traz nesse escrito, ele coloca na sua vida, no seu cotidiano, na sua missão evangelizadora, desse amor à Imaculada. Para que o dia que nós estivermos junto com Jesus face a face, Ele apresente a sua mãe. Aqui está a nossa Mãe Imaculada. Olha que bonito, né, gente? A nossa fé nos dá essa esperança e essa certeza que neste mundo precisamos viver corretamente os planos que Deus nos tem colocado, que nos ensina através da igreja, através da palavra de Deus, para que um dia possamos estar juntos numa vida que será eterna, cheio de amor, de paz, junto com Jesus, juntos com a Imaculada. E lá nós poderemos perceber e sentir, ter a certeza que, como São Maximiliano Kolbe nos diz, só o próprio Deus sabe perfeitamente o que significa ser Nossa Senhora Imaculada. Se hoje, mesmo com esse amor que nós temos à Imaculada, nós não sabemos perfeitamente o que é ser Nossa Senhora, lá no céu nós vamos ter a certeza e vamos confirmar tudo que a nossa Mãe Maria, através de sua intercessão, faz por nós e leva as nossas intenções a seu Filho Jesus. Confia, Imaculada. Não desista de confiar as suas intenções à Imaculada. Se você está passando por momentos difíceis, confie na Imaculada. Ela é a Nossa Senhora. Ela vai interceder por nós. Vai interceder por todos os seus filhos a Jesus, para que, de acordo com as nossas necessidades, seremos atendidos. Que São Maximiliano Kolbe interceda também a Deus por cada um de nós. Amém. Meus irmãos, nós estamos no mês de janeiro aqui na TV Imaculada, em todo o Brasil, e nós temos a festa da conversão de São Paulo. E é esse tema que nós vamos trazer aqui na nossa rede Imaculada de Comunicação, no Só Amor Constrói desta semana. Conversão de São Paulo e o início da sua evangelização, No Novo Testamento nós temos aí um riquíssimo conteúdo dos Atos dos Apóstolos, das cartas paulinas, e nós queremos convidar a você a estar conosco, porque hoje o professor Edmilson Esquinelo, grande parceiro aqui da nossa TV Imaculada, professor de Teologia da Universidade Católica Dom Bosco, aqui de Campo Grande, vai estar conosco para falar desse. A gente precisava de um programa inteiro com mais tempo, para falar de toda a missão de Paulo, de todo o ensinamento que ele nos passou por toda a Sagrada Escritura, mas hoje nós vamos tentar resumir para que você possa entender como foi a conversão de São Paulo e o que isso traz de importante para a missão da nossa igreja e para a nossa missão hoje dentro da Igreja Católica. Eu quero convidar a você a não sair daí, porque nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já
com mais uma edição do Só Amor Constrói aqui pela TV Imaculada. Voltamos já. Já estamos de volta com o nosso Só Amor Constrói desta semana, mais uma vez agradecendo a sua companhia, a sua audiência, vocês que nos acompanham pela nossa rede Imaculada de Comunicação, por todas as nossas plataformas, aqui a TV Imaculada em Campo Grande, canal 15.1, 21 e 521 da NET, a vocês que nos acompanham pelas plataformas digitais, pelo site aplicativo da Milícia da Imaculada, uma saudação carinhosa a vocês também que nos acompanham pela nossa parabólica, canal 321, Brasil inteiro tendo a oportunidade de acompanhar a nossa programação. E a nossa filha mais nova, né, podemos dizer assim, cidade de Belo Horizonte, que está tendo neste mês de janeiro a oportunidade de conhecer a nossa missão da TV Imaculada, de toda a Milícia da Imaculada, pelo canal 15.1 em TV aberta. Então vocês que em todo o Brasil nos acompanham, sejam muito bem-vindos. Como eu já disse no primeiro bloco, nós vamos falar hoje da conversão de São Paulo e o início da sua evangelização. E como é um tema muito importante que envolve a palavra de Deus, nós temos que chamar ele, o nosso grande parceiro, o professor Edmilson Esquinelo, né? Todos já conhecem, é vocês de Belo Horizonte, né, que estão chegando agora aqui na TV Imaculada. Esse é o professor Edmilson Esquinelo, né? Falar professor, Belo Horizonte agora tem a TV Imaculada pelo canal 15.1, acompanhando a nossa programação, a nossa filha mais nova, podemos dizer assim, e quero te saudar mais uma vez a estar conosco aqui na TV Imaculada. Que coisa boa. Um abraço carinhoso a você que está aí na região de Belo Horizonte e a você que já nos acompanha sempre, né? Tempo de Natal, tempo de esperança, a gente segue junto. Muito bem, o senhor que esteve aqui conosco falando sobre o nascimento de Jesus no tempo do Advento, agora nesse mês de janeiro, temos aí a festa da conversão de São Paulo, né, que coincide também, né, com o aniversário da capital paulista, São Paulo, por isso que é o nome São Paulo a cidade, e a gente estava conversando, preparando essa pauta da importância, né, de São Paulo para a Igreja Católica. Então, obrigado mais uma vez por participar conosco. O senhor puder fazer um resuminho da sua missão, né? O senhor ainda é professor da Universidade Católica Dom Bosco e trabalha com a educação, né, professor? Isso mesmo, continuo ajudando nas comunidades, o que eu mais gosto de fazer, para confessar, viu, Sidney? Sempre nos finais de semana, às noites, os cursos nas comunidades pelo interior de Mato Grosso do Sul, interior do Brasil também, e é com as comunidades que a gente vai aprendendo a Bíblia. E aqui na UCDB, sou professor das disciplinas bíblicas, gosto bastante dessa área de Novo Testamento, de Paulo especialmente, tenho que admitir também. Aliás, a gente sabe que o Espírito Santo teria suscitado uma outra pessoa, né? Mas nós estamos aqui graças a Paulo. Não fosse essa figura, esse movimento que começa com o Nazareno, poderia ter ficado restrito a ser mais um grupo, um movimento dentro do judaísmo da época, né? Paulo é quem ajuda a levar além fronteiras a proposta de Jesus. Estamos juntos. Né? Muito bem, professor. Então já explica para nós como que era a vida de Paulo, que não era Paulo, era Saulo, né? Antes da sua conversão. É o mesmo nome, na verdade. Da mesma forma que, imagina que chega um missionário lá da Inglaterra com o nome John, ou Juan, da Espanha, ou Johannes, né, da Alemanha, Johann, se for belga, e chega aqui no Brasil, a gente não consegue falar o nome dele direito. Como é que é seu nome? Para ficar mais fácil, me chamar de João. Paulo deve ter feito isso muitas vezes. Meu nome é Shaul. Como é que é mesmo? Shaul é hebraico, né? Não, aqui na língua de vocês é Paulo. Então, na verdade, é o mesmo nome, é a variante grega do hebraico Shaul, aportuguesando Saulo. É possível que depois da sua conversão, sim, Paulo tenha gostado mais de usar a versão grega do seu nome. Talvez para mostrar a mudança de vida, mas com toda certeza para ele também se comunicar melhor. Aqui no Brasil, a gente tem variantes de língua, em Mato Grosso do Sul a gente tem o Guarani. É muito gostoso quando a gente chega na região da fronteira, e você que está aqui em Campo Grande escutando, e fala Guarani, alguém te chega mais chapado. Porã, cumprimenta na sua língua, é tão bom. Paulo deveria ter feito isso. Ele gostava de, também depois da conversão, se apresentar como Paulo por isso. Mas, antes da conversão,
Talvez seja bom de perguntar quem foi esse Paulo, né? Você que está aí. A gente tem muita lenda em torno de Paulo e muita coisa bonita também. Uma das lendas que a gente gosta, né, de brincar ou de perguntar seriamente, Paulo era tudo isso de ruim que a gente costuma falar? É um pouco a mania da gente. A gente tem que dizer que a pessoa era totalmente ruim e agora mudou, ficou totalmente boa. Era um bêbado e vivia drogado, né? Um É, pouco esse estilo que a gente tem. Paulo é um judeu, gostava de viver a sua religião. Muito. Pensa num catolicão tradicional, assim, fiel, rigoroso, seguidor da lei, moralista, né? Assim parece ser Paulo, antes da sua conversão. Enquanto Jesus nasceu na Palestina, Jesus é palestino, Paulo é um judeu, a gente costuma dizer, da diáspora. Ele nasceu fora da Palestina, fora do país dele, a família dele era migrante. Olha que agora, de novo, o mundo se fechando para os migrantes, né? Paulo era um migrante. Nasceu numa região que a gente hoje sabe que é a Turquia, naquela época era Tarso, capital da Cilícia, uma província do Império Romano. Logo, então, é um judeu da diáspora, possivelmente de uma família com alguma condição econômica, e que, quando é jovem, vem para a sua cidade coração da sua religião, né, do judaísmo, vem estudar em Jerusalém. Os textos falam, veio estudar aos pés de Gamaliel. A família de Paulo parece ter vivido bem, assim, era fabricante de tendas, talvez fornecesse tendas para o exército romano, não sabemos. E Paulo aprendeu essa profissão, que também deu a ele o título de cidadão romano, né? Ele tinha cidadania dentro do Império Romano, que não era muito fácil. É esse o Saulo, né? Que depois nós vamos chamar de Paulo, Sidney. e o que levou Paulo a perseguir os cristãos com tanta determinação, né? Isso é uma lenda, isso é verídico, está na palavra de Deus. Como que era essa perseguição, professor? Com certeza foi a sua coerência de vida, não é lenda, não, né? A gente encontra isso nos próprios escritos paulinos, nas cartas que ele colaborou. Ele fala que ele era um zeloso na sua religião, queria que todo mundo seguisse a religião dele direitinho, e ele faz questão de dizer. Na carta aos Filipenses, ele fala isso, né? Olha, eu fui circuncidado, capítulo 3 de Filipenses, tá? Capítulo 3, versículo 5 em diante, se você que está em casa quiser conferir depois. Eu fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, sou da tribo de Benjamim, eu sou um hebreu, filho de hebreus. Quanto à lei, eu sou um fariseu, zeloso, e por isso eu fui perseguidor da igreja, é isso que ele fala. Por quê? Porque na cabeça de Paulo, ele achava que todo mundo tinha que seguir bem a lei de Moisés para ganhar a salvação. E tinha um grupo dentro dos judeus, seguidor de um judeu palestino chamado Jesus de Nazaré, que na visão de Paulo, na visão dos fariseus, não seguia bem a lei. Comia sem lavar as mãos, abraçava estrangeiro, acolhia as mulheres, né? Não via diferença. E que coisa estranha, vai dizer o seguidor da lei, os moralistas. Paulo era um moralista, seguidor da lei. Em nome da lei, porque ele era autêntico, ele começa então a perseguir os nazarenos, os chamados nazareus, que nem eram chamados de cristãos ainda. É por isso que Paulo persegue. E essa perseguição vinha também de formas... de que forma ele fazia essa perseguição? Era de forma cruel? Era só de forma de ameaça? O que a palavra Imagina nos um traz? pai que quer bater nos filhos, que bate e espanca o filho. E espanca às vezes demais. É para você aprender a ser uma boa pessoa. Entendi. Hoje a gente não concorda com isso, né? Muitas vezes a igreja, na Idade Média, também abençoou a Inquisição. Não, temos que pegar algumas pessoas e queimá-las na fogueira, ou entregar para o Estado queimar na fogueira, para servir de exemplo para os outros não fazer isso. Nem todo mundo que colaborou na Inquisição era maldoso, né? Mas não dá para negar isso na história. Então, a perseguição desencadeada pelos fariseus, por alguns fariseus, e parece que Paulo faz parte, tem a intenção, vamos não deixar esse pessoal se desviar. E é possível, sim, que houve torturas, espancamentos. A gente tem o relato do assassinato de Estevão, em Atos capítulo 7, e Paulo testemunha, Atos 7 e 8,
assassinato de Estevão. O texto não fala que ele participa, né? Depositaram as vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e ele estava de acordo com a execução. Esse é o dado que a gente tem. Depois ele pede cartas para ir à sinagoga, para ir a Damasco, também para ver quem não está seguindo bem a lei e trazer prisioneiros. Parece que ele participa, sim, dessa perseguição, viu? E como que foi a conversão de Paulo? Como que ocorreu essa conversão? E a gente tem um relato que essa conversão aconteceu no caminho a Damasco, né, professor? Uma coisa que é importante, Sidney, e você que está ouvindo, Deus convida a cada um e a cada uma de nós de forma diferente. E todos nós temos algum momento na vida da gente em que você tem um encontro especial com Deus. Pode ser uma doença, uma morte na família, um acidente, um retiro que você faz, né? Há momentos importantes de encontro, mas o momento em si não é a conversão. Conversão é um processo. Então a gente pode dizer que Paulo é uma pessoa autêntica que buscava a Deus, mas estava equivocado. Tem muita gente que acha que vai encontrar Deus também na liturgia quadrada, exageradamente, esquece que Deus está nos pobres. Tem gente que acha que só encontra Deus no dinheiro, no poder, né? De repente você vai ver que não. Parece que Paulo viveu esse processo. Mas o processo não começou no caminho de Damasco, não, viu? Muito provavelmente a morte do Estevão deixou uma coisa no coração e na cabeça de Paulo que ele deve ter começado a pensar muito. Poxa, eu perseguindo esses seguidores do Nazareno para encontrar Deus. E ele, ao morrer, diz que está vendo o céu aberto. Como é isso, né? Isso já deve ter mexido. No caminho de Damasco, Paulo tem uma experiência muito forte, que é contada 3 vezes nos Atos dos Apóstolos, viu? Aliás, esse é um detalhe interessante. Se você tiver tempo, anota aí na sua casa. Leia o capítulo 9, o capítulo 20 e depois o capítulo 26. São 3 versões da história. Elas não batem uma com a outra, mas elas têm 3 elementos em comum, no mesmo livro, Atos dos Apóstolos. Paulo é envolvido por uma grande luz, escuta uma voz e se prostra, cai por terra. Prostrar-se por terra, abaixar-se, faz parte daquilo que o judeu tem de mais sagrado quando ele tem uma experiência do divino. Até hoje, né? Muçulmanos e judeus se prostram por terra. Esse cair e prostrar-se por terra, que a gente encontra em Atos 9, pela primeira vez, tinha acontecido com Ezequiel, lá no final do capítulo 1. O autor de Atos, então, diz assim, olha, aquilo que aconteceu com Ezequiel está acontecendo com Paulo. Viu uma luz, foi envolvido pela luz, a glória divina, ouviu uma voz e se coloca por terra. Eu vou morrer, eu não sou digno disso, quero me reconhecer humilde diante da divindade, e essa luz, metaforicamente, diz Paulo, você não está enxergando nada até agora, e Paulo então fica cego, né? E tem aquela história que a gente estava conversando aqui nos bastidores e todo mundo fica sabendo, lembra de Paulo, da conversão de Paulo, após a queda do cavalo, que Paulo caiu do cavalo. Que cavalo era esse, professor? Eu costumo brincar, Sidney, nos cursos, assim, ó, vamos brincar, tá valendo um carro, pode ser o carro do Sidney, que tá aí, viu, gente, no estúdio, tá? Se você encontrar cavalo no texto, né? Nem cavalo, nem jegue, o texto diz que Paulo cai por terra. Normalmente essas caminhadas eram feitas a pé mesmo, mas isso vem de 2 leituras equivocadas. Uma delas é que Paulo foi soldado romano. Gente, Paulo nunca foi soldado romano. Me desculpa a decepção, tá? Paulo foi fariseu. Os soldados romanos, sejam de Roma ou sejam mercenários, eles tinham que prestar o juramento de culto ao imperador. Você imagina que um fariseu ia fazer isso? Jamais. O que Paulo tinha é o título de cidadão romano. Imagina que você que está em Belo Horizonte agora, prestou um grande serviço e é migrante, vem lá do interior de Minas, vem lá da região do Vale do Jequitinhonha, né, de Teófilo Otoni, por exemplo, prestou um grande serviço a Minas, a Belo Horizonte, e algum vereador resolve colocar na Câmara o projeto de você receber o título de cidadão de Belo Horizonte.
Você é cidadão de Belo Horizonte, não quer dizer que você é soldado, policial, militar do exército, né? Você é cidadão, é título de cidadania. Você pode conseguir a cidadania italiana, se você é descendente de um italiano, e na época a cidadania romana dava alguns direitos. Isso não quer dizer que você pertenceu ao exército. Então, Paulo nunca foi soldado romano. Foi conforme Atos dos Apóstolos. Nas cartas ele nem fala isso. Ele tinha o título de cidadão e não foi soldado. Aí a gente junta a lenda do soldado, e aí bota um cavalo, né? Romantiza um pouco. Nenhum problema, nenhum problema. Isso não tem fundamento histórico, mas nenhum problema para a nossa fé. O importante é a gente perceber que Paulo viveu um processo e fez uma experiência com o ressuscitado. Isso sim foi o que acontece com Paulo no caminho de Damasco. E se você quiser conferir de onde essa historinha foi tirada para ser escrita, capítulo 1 do profeta Ezequiel, os 2 últimos versículos do capítulo 1. Depois você lê em casa para ver que legal. Muito bem, estamos encerrando nosso segundo bloco, professor Edmilson Schinello nos trazendo, né, essa parte bíblica dos Atos dos Apóstolos, também as cartas de Paulo, desse processo de conversão. E na volta nós vamos já conversar com o professor como que foi o início da evangelização de Paulo após a sua conversão. Tá bom, professor? Já já a gente volta, viu? Vamos para o intervalo, voltamos já já com o Só Amor Constrói desta semana. Estamos de volta, Só o Amor Constrói desta semana, aqui pela nossa TV Imaculada, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para todo o Brasil, através de todas as nossas plataformas. E se nós estamos através de todas as nossas plataformas, aqui da nossa TV Imaculada, é graças à sua ajuda, à sua colaboração para esta obra de evangelização. Nós já tivemos, como eu disse, né, no último bloco, a nossa filha mais nova, Belo Horizonte, que nesse mês de janeiro começou a receber o sinal aqui da TV Imaculada. E sabe por quê, meus irmãos? Porque você acreditou que esse projeto pudesse acontecer. Através da sua contribuição mensal, da sua doação, da sua fidelidade ao projeto da Milícia da Imaculada, é que nós estamos expandindo a nossa missão e sempre queremos mais. Às vezes a gente dá passos longos, passos curtos, às vezes ficamos parados, de acordo com as nossas necessidades, né? Sabemos que para evangelizar pelos meios de comunicação custa muito caro, transmissor, conta de energia, e você está acreditando tornar possível esta missão evangelizadora. Então nós queremos te agradecer, principalmente a você de BH, que está acompanhando a nossa missão, está conhecendo a nossa missão de evangelizar e está já fazendo o seu cadastro, já está contribuindo, já é um milite aqui de Nossa Senhora. E se você de Belo Horizonte ou você de todo o Brasil que nos acompanha pela TV Imaculada, pela Parabólica, canal 321, fica o convite também. Faça o seu cadastro, ligue para nós aqui no nosso prefixo 11 4397 6500, tem o nosso WhatsApp também, 6799347 0532. E para você conhecer toda a nossa obra de evangelização, convido você a fazer uma visita ao nosso site www.miliciadaimaculada.org.br. Claro, o convite fica para vocês aqui de Campo Grande, que há mais de 20 anos estamos aqui evangelizando pela TV Imaculada, você que já conhece essa missão, mas por um acaso deixou de ser milite, faça a sua reativação, convide um amigo, um familiar, para que juntos nós possamos expandir o nosso sinal, para que o Brasil inteiro, o mundo inteiro, que já tem a oportunidade, possa cada vez mais saber que nós somos uma obra de Nossa Senhora com o objetivo de levar Jesus à casa das pessoas. Então fica o nosso convite, os nossos telefones, os nossos contatos, para você estar conosco nesta obra de evangelização. E hoje, meus irmãos, nós estamos falando, mês de janeiro, uma das festas da nossa igreja é a conversão de São Paulo. Essa festa acontece no dia 25 de janeiro também, aniversário da cidade de São Paulo, capital de São Paulo, do estado de São Paulo, dia 25 de janeiro, e nós temos aqui o nosso tema, Conversão de São Paulo e o início da sua evangelização. E o professor Edmilson Schinello, que é parceiro nosso aqui da Rede Imaculada, já trouxe informações com quem foi Paulo, como foi o seu processo de conversão. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a sua missão evangelizadora.
Para falar da missão evangelizadora, professor, o senhor citou aí a questão da cegueira de Paulo, né? Ele ficou 3 dias cego, né? Depois que teve a experiência com Jesus. E nós temos a figura de Ananias, né? Como que foi esse processo da cegueira e quem foi Ananias nesse processo de conversão de Paulo? Eu sempre lembro da pessoa de Ananias com uma situação muito séria que a gente vive na nossa sociedade e fico pensando assim, se Ananias tivesse se comportado como nós católicos, alguns cidadãos de bem, que costumam dizer que bandido bom é bandido morto, ele não teria acolhido Saulo. Já parou para pensar nisso? Ananias é o que vai ser chamado para receber Saulo. A primeira resposta de Ananias, mas ele fez tantos males aos santos de Jerusalém, aos cristãos que ele perseguia, né? Atos 9, estamos continuando lendo Atos 9. Como é que eu vou acolher uma pessoa dessa? Faltou ele dizer que bandido bom é bandido morto. Não, Ananias, não. É essa pessoa que você vai acolher. E Ananias, então, vai ao encontro de Saulo. Estive preso e me visitaste, né? Olha só, já tinha dito Jesus. Ele vai ao encontro de alguém que, para muitos de nós, merecia a sua morte, que era bandido, perseguidor, né? O nosso discurso de ódio muitas vezes leva para isso. Olha o papel de Ananias, Sidney. Olha a importância da figura de um coração desarmado na nossa sociedade. Discurso de ódio não leva a nada. Ananias acolhe Saulo e é ele que, ao batizar Saulo, faz a ponte nesse processo de conversão. Paulo não se converte sozinho, né? A gente se converte em conjunto, igreja é comunidade, é sinodalidade. A figura de Ananias serve muito para nós. E que fez esse processo de conversão, né? Ele era um dos apóstolos, ele era... Quem que era a figura de Ananias, professor? É um seguidor de Jesus. É alguém já convertido, já batizado, que dentro da comunidade vai fazer a ponte. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, na verdade, até tiveram dificuldade na relação com Paulo. E é de se entender, né? É de se entender, até porque eles nunca tinham saído da regiãozinha deles. São pessoas pescadoras, camponesas, pobres, não tinham a letra. De repente aparece uma figura que é estrangeira, migrante, mas também é viajada, é estudada, né? E com a fama de perseguir. E agora eles têm que... É claro que houve dificuldade, é claro que houve atrito, né? E muita gente contribuiu. Ananias ajudou nessa relação, inicialmente. Barnabé vai ajudar nesse processo posterior. E dessa forma, Paulo começa a rever a sua teologia. A gente tem essa visão meio que mágica, né? Mas Paulo demorou bastante. A gente vê, seja pela carta aos Gálatas, capítulo 1, especialmente, ele fala isso, né? Como é que foi esse processo? Olha, depois que eu tive esse tombo em Damasco, né? Que eu caí do cavalo, metaforicamente, eu precisei rever a minha vida. E ele fala que ele ficou 3 anos na Arábia, Gálatas 1. Que região da Arábia a gente não sabe, mas a conversão foi um processo lento. Você imagina só, né? Ficou 3 anos na Arábia, repensando, refletindo, estudando, né? Aí ele volta para a terra dele, em Tarso. E quando ele está lá em Tarso, ele já começa como pregador, aí sim ele vai ser chamado para ir para Antioquia, a ser acolhido na comunidade de Antioquia. E ali é que vai começar esse processo de formar uma equipe missionária e evangelizadora liderada por Paulo. Mas foi um processo longo. Se a gente for contar, Sidney, a conversão de Paulo é um processo que durou a vida inteira, como a nossa, né? É claro que é no final da vida que ele vai dizer, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, e a gente quer um dia chegar nisso também. Mas pelo menos uns 13, 14 anos de mudança Paulo viveu. Foi preciso refazer a teologia dele, inclusive, viu? E, professor, quando e onde, né, ele começou a sua missão, né? Nós temos aí presente de forma pesada, até podemos dizer na forma positiva, das cartas paulinas, muitas cartas paulinas no Novo Testamento. Qual a primeira comunidade que recebeu essa evangelização e também o objetivo dessas cartas paulinas estarem também na palavra de Deus?
Muito boa, pena que não dá tempo, né? Aliás, posso fazer um convite aqui Pode, intermediário? pode. Nós, pelo ITEL, pela UCDB, estamos oferecendo um curso online sobre as cartas paulinas. Foram autorizadas 100 vagas, a gente já está com 103 inscrições, Teve que mas abrir mais. como é online, dá para ver a gravação e aí Aham. estão abertas mais algumas vagas. Então, se você tiver interesse, esse curso acontece às quintas-feiras à noite, às 20 horas no horário de Brasília, e vai começar em fevereiro. Já fiz a propaganda, pergunta aí na produção depois, se você tiver interesse, né? Aí talvez na edição coloque um telefone aí, por gentileza. Mas é fantástico que Paulo ele é evangelizado. Olha que ele é um conhecedor da Bíblia. Paulo já, mas ele precisa ser evangelizado. E o espaço onde Paulo viveu inicialmente foi Antioquia, depois dessa andança. Ele é acolhido em Antioquia. E em Atos 13 é que vai sair então a narrativa da primeira viagem missionária de Paulo. Então, um detalhe interessante, Sidney, e você que está ouvindo, você de Belo Horizonte, né? Você do Quilombo do Calunga que está aí, né? Pelo menos conhece, e se não conhece, precisa conhecer, até que Belo Horizonte está sobre um quilombo, né? E não o contrário. Em todo o Brasil isso aconteceu, né? Em Antioquia tem uma comunidade plural e mista. Se você quiser, depois confere Atos 13. Estão lá Lúcio de Cirene, que fica na África. Simão Cirineu, que carregou a cruz com Jesus, também é africano. Simeão, cognominado o Negro, o Níger, o nigeriano. Barnabé, que é um missionário estrangeiro vindo de Chipre. Paulo e outras pessoas. Olha que comunidade plural. Gente que veio da África, gente de Chipre, Paulo que veio de Tarso. Essas pessoas africanas liderando a comunidade de Antioquia resolvem enviar Paulo e Barnabé em missão. E aí forma-se uma equipe missionária e Paulo então sai nessa primeira viagem. Na primeira viagem fica nessa região da Ásia. Na segunda viagem, Paulo entra na Europa. Olha que interessante. Africanos é que mandaram o evangelho para a Europa com as viagens missionárias de Paulo e sua equipe, né? Normalmente a gente não presta atenção nisso, Sidney, quando lê a Bíblia. É necessário. São detalhes, né? E uma questão, né, que a gente sempre fica impressionado é o encontro de Pedro com Paulo, né? Como que foi esse encontro? Diz que foi um dos primeiros concílios que a igreja teve. Pode dizer para nós como que foi esse encontro de Pedro, né, que recebeu aí a chave de Jesus, e Paulo, que teve essa experiência com Jesus e fez o seu trabalho missionário? Olha, a gente precisa reconhecer a humanidade da igreja com muita tranquilidade. Deu muita briga. Ainda bem que hoje não acontece isso mais, professor. Em 1 Coríntios, Paulo ele cita no capítulo 15 um credo, uma profissão de fé. Cristo morreu conforme as Escrituras, ressuscitou conforme as Escrituras, e eu estou transmitindo o que eu mesmo recebi. A gente acha que ele recebeu isso na sua primeira ida a Jerusalém, quando ele esteve com Paulo, com Pedro, né? E encontrou poucas pessoas, ficou ali uns 15 dias e aprendeu o cerne da fé. Só que ele vai para Antioquia, e aí, em Antioquia, eles começam a conviver com pessoas não judias, inclusive ia à mesa. E o pessoal de Jerusalém dizia que isso sujava a comida, e Pedro pensava assim também, ou pelo menos Tiago, o grupo de Jerusalém, pensava, e começou a dar um problema. Você quer seguir Jesus? Quero. Primeiro você tem que ser batizado na religião de Jesus. Qual é a religião de Jesus? O judaísmo. E qual é o batismo? A circuncisão. Não, se você não é batizado, você não pode. Parece. Já vi essa história em algum lugar, né? Você também já viu. E aí, então, o grupo de Antioquia entra em diálogo, mas também em atrito com o grupo de Jerusalém, e Paulo e Barnabé, e eles vêm a Antioquia, vêm de Antioquia a Jerusalém, sobem a Jerusalém, está no morro, né? Para essa reunião, que a gente costuma chamar de primeiro concílio da igreja. Como é que foi? Gálatas 2 diz assim, olha, foi tenso o negócio. Foi tenso, né? No final, eu fui lá falar com as autoridades da igreja, chama de colunas. O que eles eram de fato não me faz muita... E não é tão importante, porque Deus não faz distinção de pessoa. Conversamos muito, e aí eles falaram, olha, tá bom, vocês vão pregar lá para os estrangeiros de vocês, os incircuncisos, nós vamos continuar pregando aqui para nós. Estou lendo Gálatas 2, depois você confere.
Não precisa obrigar ninguém a ser batizado na religião de Jesus. A gente só te pede uma coisa. Olha que interessante, você perguntou o coração do diálogo entre Pedro e Paulo, Gálatas 2, versículo 9. A gente só te pede uma coisa, Paulo: não esqueça dos pobres. Essa foi a conclusão do Concílio de Jerusalém, conforme Gálatas 2. Atos 15 tem uma versão diferente um pouquinho, mas Gálatas 2 diz isso. Estendemos a mão em sinal de comunhão, já brigamos bastante, discutimos, e é bonito Cheio de briga, discutir, né? Vamos fazer as pazes, estendemos a mão aqui um para o outro em sinal de comunhão, e vocês vão então anunciar. Só não esqueçam dos pobres. Esse é o grande sinal do Concílio de Jerusalém, do encontro de Pedro e de Paulo. E a conversão continua acontecendo, né? E Paulo sai então depois para as demais viagens. Depois eles nunca mais se encontraram, professor? Não temos informações. Não tem informações, né? Não temos. Se foram mortos em Roma depois, no mesmo período, né? Na época de Nero, é possível que tenham se encontrado. Mas tradição exata sobre isso a gente não tem, não. É possível que sim, lá em Roma, né? A gente acredita, sim. E na eternidade também cuidando da gente. E na Igreja Católica são consideradas as colunas da igreja, né? Tanto é que nós celebramos a conversão no mês de janeiro, mas no meio do ano temos a festa de São Pedro e São Paulo, né, a festa dos mártires, duas grandes colunas da igreja. Olha, professor, se a gente for fazer aqui um estudo sobre as cartas paulinas e a vida de Paulo, tem que fechar uns 2 meses aqui do Só Amor Constrói só para isso, mas já deu um norte dessa importância da conversão de São Paulo. Para a gente encerrar a nossa entrevista, o que essa conversão de Paulo nos ensina sobre uma transformação pessoal na nossa vida espiritual, professor? Acho que tem um elemento que não deu tempo da gente tratar, mas que espiritualmente a gente precisa rever, é o machismo que está na nossa cabeça. Paulo vai para a Europa e ele é acolhido na casa de Lídia, Atos 16. A primeira igreja na Europa nasceu na casa de Lídia. Romanos 16... sugiro que você leia esse texto, fala da relação de Paulo com mulheres que são diaconisas, apóstolas, mulheres que se cansaram na fé. Febe, Lídia, Júnia, Maria, Pérside, Trifena, Trifosa, mulheres que lideraram a igreja junto com Paulo. E nós temos dificuldade de nos abrir a isso. Quem sabe a gente pegue esse aspecto nesse ano. Vamos aprender que a igreja precisa ser mais igualitária, que nós homens precisamos reconhecer o espaço que é de vocês, mulheres. Paulo vai nos ensinar isso. É a mensagem que eu deixo no final. Muito bem, professor, muito obrigado pelo seu rico conhecimento em compartilhar conosco aqui com a TV Imaculada. Em breve estará de volta com mais algum assunto aqui sobre a Bíblia, sempre o senhor nos ajudando. Muito obrigado e eu desejo ao senhor um feliz 2025, seja abençoado e também com muitos estudos e muitas pessoas tendo a oportunidade de aprender com o senhor, com o seu rico conhecimento. Muito obrigado mais uma vez. Amém. Um abraço. Até mais, professor. Vamos para o intervalo, voltamos na sequência com a nossa fé, com a nossa devoção a São Maximiliano Kolbe, com a oração da nossa coroa de São Max. Voltamos já já. Estamos de volta com o nosso quarto e último bloco aqui do programa Só Amor Constrói, agradecendo mais uma vez ao professor Edmilson Esquinelo, que nos trouxe um rico conhecimento, sempre tem um rico conhecimento aqui para nós sobre a Palavra de Deus, e hoje falando da conversão de São Paulo e também do início da evangelização que ele nos trouxe através do seu trabalho missionário, todas as histórias que o professor nos trouxe aqui. E se você está chegando agora e por acaso perdeu o Só Amor Constrói de hoje, não tem problema, você pode acompanhar o programa através das reprises que passam durante a semana aqui na TV Imaculada, mas também no nosso canal do YouTube, @Rede Imaculada de Comunicação. Você se inscreva, curta, compartilhe, ative o sininho para que todas as vezes que a nossa equipe subir um conteúdo novo lá no nosso canal, você possa receber a notificação no seu aparelho do celular, no seu computador e estar por dentro de todas as informações aqui da Rede Imaculada de Comunicação. Curta, compartilhe, para que nós possamos engajar mais o nosso canal do YouTube e aumentar a evangelização pela Rede Imaculada de Comunicação. E para encerrar o nosso programa, vamos pedir a intercessão de nosso santo fundador, São Maximiliano Maria Kolbe, para que juntos possamos
apresentar as nossas intenções, os nossos pedidos, colocar no coração de Deus através da intercessão da Mãe Imaculada e de São Maximiliano Maria Kolbe, tudo que temos, tudo que somos, todas as graças também que nós recebemos de Deus e aquela necessidade que sempre a gente coloca nos nossos momentos oracionais para que o Senhor atenda. Então, convido você a esse momento oracional pedindo a intercessão do nosso santo fundador, São Maximiliano Maria Kolbe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção, implorado o vosso auxílio e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança a vós, Virgem das Virgens, como a Mãe recorro, a vós me aproximo, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus, mas antes as atendei e ouvi propícia. Amém. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado,
rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Oremos. Ó Deus, que deste à Igreja e ao mundo São Maximiliano Maria Kolbe, sacerdote e mártir, ardente de amor pela Virgem Imaculada, inteiramente dedicado à missão apostólica e ao heróico serviço ao próximo, pela sua intercessão, concede-nos sem reservas e para o bem da humanidade, imitar na vida e na morte o Cristo teu Filho. São Maximiliano Maria Kolbe, incansável apóstolo da Imaculada, mártir da caridade, patrono dos nossos difíceis tempos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, que bom que estivemos juntos em mais um Só Amor Constrói. Convido você a não mudar de canal, ficar conosco e acompanhar a nossa programação que foi preparada com muito amor e dedicação para cada um de vocês. Permaneçam na paz de Jesus, no amor de Maria. Salve Maria Imaculada. Eu quero as duas coroas, a branca e a vermelha.